Olá, meu nome é Ludmila Rocha, eu sou repórter do Broadcast Energia aqui da Agência Estado. No Energia em Debate de hoje, a gente conversa com Maurício Ber, diretor-presidente da ENGIE Brasil. Muito obrigada pela oportunidade, Maurício. Eu que agradeço, Ludmila. Um prazer estar aqui com vocês. Maurício, queria começar conversando a respeito do próximo leilão de transmissão. É uma grande expectativa aí do mercado, deve acontecer no meio do ano, mas há também uma expectativa de que haja um pouco menos de agressividade, considerando o que aconteceu no certame do final do ano e também o nosso cenário macroeconômico. Queria saber qual a expectativa de vocês e se tem algum lote que vocês podem adiantar que já estão mais interessados. A questão das infraestruturas, né, de transmissão de energia elétrica, então, no nosso coração da nossa estratégia aqui no Brasil, eu acho que é uma maneira da gente diversificar a nossa atuação. Nossa atuação hoje está, né, bastante concentrada em geração de energia renovável e o nosso desejo é de diversificar essa fonte de receita, né, com outras fontes de receitas, e uma delas é essa área de infraestrutura, né? Seja por linhas de transmissão, seja por gasodutos, né? Onde a gente tem investido recentemente. E no contexto das linhas de transmissão, né, essa estratégia ela vem muito conectada com a necessidade do nosso país de conectar a energia renovável aos centros de consumo, né? Então, linhas de transmissão sempre vão ser necessárias e a gente quer continuar investindo nessa modalidade para viabilizar cada vez mais a instalação de mais renováveis, de mais possibilidades, né, de energia disponível para os nossos clientes. Com isso, esses leilões são muito importantes, né, que a gente possa planejar o sistema, que possa antecipar a construção dessas infraestruturas, né? Recentemente, colocamos em operação nossa 1.800 quilômetros lá no Pará, Tocantins, nosso projeto Novo Estado, e agora já estamos aptos aí a novamente participar de novos leilões, né? Quer dizer, para trazer mais projetos de implantação para a ENGIE Brasil Energia. Essa que é a ideia e a gente vai estar olhando atentamente a todos os lotes do leilão, vamos fazer nossas avaliações para ver o que faz mais sentido, né, dentro desse contexto, olhando as sinergias com o nosso negócio, olhando as oportunidades e, obviamente, levando em consideração os aspectos que a gente tem hoje no Brasil, né, macroeconômicos, taxas de juros, tudo isso você tem um impacto, né? E esse impacto não é positivo em relação ao último leilão, né? A gente tem que levar em consideração tudo isso. Então, tudo isso vai gerar mais o que a gente chama um pouco de resistência, né, à viabilidade desses projetos. Mas a gente sabe que tudo isso é cíclico, que o Brasil vai se colocar aí num novo patamar de crescimento e essas coisas todas vão se regularizar. E considerando justamente esse momento econômico, mas também essa avaliação de ser cíclico, né, tudo isso, há uma discussão de introdução de novos leilões ainda esse ano. Na avaliação de vocês, isso seria adequado ou talvez seria melhor esperar um pouquinho, o momento econômico está um pouquinho mais favorável para investimentos? Olha, esses projetos demandam, né, da nossa capacidade de entrega, não só dos investidores, mas também dos construtores, dos fornecedores de toda a cadeia de suprimentos, uma pressão grande, né? E é bom que esses leilões sejam programados com antecedência, que a gente possa trabalhar de uma maneira ordenada, né? Quer dizer, colocar muita pressão no cronograma desses projetos é sempre um risco, né? Então, a gente prefere que seja de forma defasada e com uma certa quantidade de lotes que seja capaz de absorver a indústria, mas sem gerar uma pressão indesejada para que haja assim, aumentos de risco na implantação desses projetos, né? A ideia é que a gente tenha um ciclo bastante alinhado com a nossa capacidade de entrega. Uhum. Outro tema que está aí agitando bastante o setor elétrico é a abertura do mercado. A gente tem aí a possibilidade, a previsão de um movimento de abertura agora em 2024,
Queria saber como vocês estão se planejando, se organizando para esse movimento, se tem alguma preocupação em relação a como o processo está sendo feito. A nossa visão, uma visão, Ludmila, de bastante assim, longo prazo e de muito bons olhos, né, para a abertura de mercado, né? Nós vemos como a melhor coisa que pode acontecer é que o consumidor possa escolher a sua fonte de suprimento, que ele possa contratar diretamente a sua capacidade de energia. Então, tudo isso, né, a gente vê com bons olhos. A abertura de mercado ela traz eficiência, ela traz competição, traz preços módicos, né, faz com que haja uma briga, né, pelos clientes de uma maneira saudável, de uma forma que a gente não precise fazer subsídios, não precise criar artifícios, né, para aumentar a capacidade instalada do país. Tudo isso, né, vem num bom momento. Eu acredito que a gente vem investindo já há alguns anos, né, quer dizer, do ponto de vista, né, de capacidade operacional, né, constituímos uma plataforma chamada Energy Place, em que os nossos clientes podem consultar, podem fazer, né, demandas em relação às suas necessidades, e a gente pode, então, interagir comercialmente com eles, né? Quer dizer, quanto maior essa abertura, maior a conectividade do sistema, maior a expansão, eu acho que mais interessante a gente vai conseguir transformar o nosso setor, inclusive em direção a uma transição energética justa, né, e saudável, né? Eu acho que o Brasil tem essa capacidade de conseguir atrair investimentos, né? Tem um arcabouço regulatório muito sólido, né? Regular e constante, e essa evolução é necessária para que a gente possa seguir crescendo e trabalhando com o desenvolvimento adequado das áreas, né, principalmente de oferta de energia renovável, fazendo com que o Brasil continue nessa linha bacana aí de transição energética saudável. E tem algum calendário que o senhor considera que seja mais adequado para esse processo de abertura, ou da forma que está sendo colocada, vocês estão acompanhando e devem se preparar? Nós temos uma visão de que nessa velocidade está adequada, que a partir de 2024 a gente tem mais um segmento de abertura, e a gente espera ver a regulamentação, né, indo adiante, né, quer dizer, e já fazendo a previsão de novos thresholds, aí, novas sequências de abertura, né, para que a gente possa ir se programando. Eu acho que é importante ter a previsibilidade de quando isso vai acontecer, para que nós possamos, então, nos preparar, nos adequar de forma adequada, né? A Indy Trading comercializadora recebeu recentemente uma autorização do Ministério de Minas e Energia para exportar energia para a Argentina e para o Uruguai. Queria entender qual que é a estratégia por trás desse movimento, o que vocês estão pensando aí nessas operações. Esse é um bom ponto que você traz, Ludmila, principalmente num ano em que a gente tem energia em excesso no Brasil. Nós estamos com uma situação hidrológica muito positiva, muito boa, e o momento hoje é um momento de tentar utilizar essa energia disponível da melhor maneira possível, né? Então, evitar que haja a necessidade, por exemplo, de vertimentos turbináveis, né? Quer dizer, que se a gente puder aproveitar melhor essa energia gerada no Brasil a custos interessantes, é o melhor dos mundos. Então, para isso, eu acho que a gente precisaria criar oportunidades, né? A exportação é uma das oportunidades, e talvez a gente possa também fazer com que haja o interesse no futuro de aumentar as interconexões entre os países vizinhos, né? O Brasil poderia cumprir um papel interessante, né, nesse intercâmbio energético. Hoje a gente tem uma situação bastante complexa, principalmente no Chile, onde há assim, a necessidade de importação de gás, diversas, assim, hoje com a situação geopolítica na Europa, né, acabou atraindo, né, os carregamentos de GNL todos para a Europa, né, faz com que os países aqui na América do Sul fiquem mais vulneráveis a essa necessidade, né? A gente tem uma sorte muito grande esse ano de ter uma hidrologia positiva e não ter que
fazer aquelas importações de GNL que fizemos, né, 2 anos atrás, quando a gente estava numa crise hidrológica complicada, né? Tudo isso, com o preço de gás sendo praticado hoje, a gente, né, teria bilhões e bilhões de dólares né, jogados aí nesse tipo de combustível, quando a gente ainda bem que tem, né, a hidrologia favorável esse ano. Então, quando a gente tem essa situação, o interessante seria que tivesse um pouco mais de conectividade, capacidade de transmissão entre os países vizinhos e que a gente pudesse, né, aproveitar melhor essas oportunidades e não verter essa água, né? Então, eu acho que aspectos regulatórios também poderiam ser trabalhados, né, de maneira a incentivar a redução né, de se ligar a geradores diesel em horário, né, determinados, em algumas instalações isoladas. A gente poderia trabalhar diversas alternativas criativas para aproveitar essa hidrologia favorável nesse momento. E que tipo de medida poderia ser tomada para favorecer essa integração com os outros países aqui da América do Sul? Talvez, né, quer dizer, a gente planejar alguma coisa nesses leilões de transmissão que também pudessem assim, conseguir fazer com que essas conexões se viabilizassem, né, entre investidores que aceitassem, né? A gente precisa ter acordos bilaterais que sejam aprovados, né, de intercâmbio energético, coisas do tipo. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo hoje, o Brasil tem um bom diálogo com os países vizinhos. O momento seria um momento propício para isso. O senhor comentou a questão hidrológica, que a gente está no momento mais favorável esse ano, e a gente está também, muito por conta disso, vendo um cenário de preços mais baixos, e queria saber como que vocês estão fazendo a gestão do portfólio de geração de vocês nesse momento, se é um momento de aquisição de novos ativos, se deve se direcionar para algum tipo de fonte específica, como que vocês estão trabalhando aí nesse contexto a parte de geração? O nosso portfólio ele é administrado de uma maneira de uma forma muito dinâmica, né, e com muita antecedência, né? Nós temos hoje né, quase 100% da nossa energia contratada, né, no curto prazo, né? Então não é uma questão de exposição nesse momento. E tudo isso é visto com muita antecedência, né? Quer dizer, aos poucos, a cada ano, a gente vem contratando energia com início de suprimento daqui a 2, 3 anos, e por isso não só os clientes podem se planejar, tendo a certeza de que vão ter energia quando esses contratos forem iniciados, né? Mas também tem a certeza de uma fonte renovável, de uma fonte adequada. Então, esse tem sido o nosso mote, né, de administração do nosso portfólio, sempre trabalhando com antecedência, né, e a gente pratica preços que são preços de visão de a gente não tem uma exposição no curto prazo, né, ao PLD, vamos dizer assim. Essa exposição é uma exposição marginal, sempre para fazer ajustes pontuais. Certo. Em relação a fontes, como vocês estão observando nessa questão de variedade? Tem, enfim, intenção de investir em alguma especificamente ou a ideia é seguir diversificando mesmo? Nossa ideia tem sido sempre a diversificação e a complementariedade, né? Nós acreditamos muito na capacidade do Brasil de entregar, né, tantas fontes renováveis diferentes, né, as hidrelétricas, que a gente já tem bastante, eólica, solar, né? Estamos hoje com projetos na Bahia, no Rio Grande do Norte, né? Então, hoje a gente tem uma oportunidade muito interessante que assim, o fato de certa forma, ter desaquecido um pouco, né, os projetos hidrelétricos, os projetos eólicos e solares acabaram tendo um protagonismo maior e, ao mesmo tempo, são projetos que estão localizados em regiões carentes de desenvolvimento, né, região nordeste e norte do país, que acabam apresentando, então, uma oportunidade, né, de desenvolvimento para aquelas regiões, né. Juntamente com os projetos, a gente sempre tem uma série de benefícios nas comunidades locais, né, com projetos sociais, com projetos de treinamento, de capacitação, para que essas pessoas aproveitem cada vez mais, né, esse potencial que nós temos de gerar emprego e renda, né, nessas regiões.
para além desses mercados já consolidados, que a gente comentou até agora ao longo da entrevista, está vindo uma discussão muito forte a respeito do mercado de hidrogênio verde aqui no Brasil e também de eólicas offshore. Queria saber como que a Engie está vendo essa movimentação, como observa que vai ser o mercado aqui no Brasil, se a ideia nas duas frentes é a exportação, enfim, como vocês estão acompanhando essas discussões e se colocam nesse debate de novas tecnologias. São temas interessantes, são temas que acabam apresentando oportunidades de aumento da demanda interna, né, de energia. E quando a gente pensa no que está acontecendo na Europa, né, com toda a crise gerada pela guerra entre Rússia e Ucrânia, e a incerteza de suprimento, né, a gente percebe a oportunidade que o Brasil tem de atrair investidores, né, não só para geração, mas também para consumo, para relocalizar suas plantas industriais, né, quer dizer, tendo aqui no Brasil fontes renováveis de geração de energia, criando a possibilidade de que, né, nessa transição energética, com os objetivos sustentáveis de cada um desses consumidores, eles aqui no Brasil atingirem melhores condições, né, de conseguir chegar a ser net zero, né, em algum momento, dependendo dos seus objetivos de cada um. Então, eu acho que a eólica offshore e o hidrogênio são pautas, né, quer dizer, que precisam ser trabalhadas, mas que ainda estão na sua infância, vamos dizer assim. A gente tem um pouco de tempo aí pela frente, não só para criar as condições regulatórias, mas também para ter a questão do custo, né? E o custo marginal de expansão hoje, né? Se a gente pensa na capacidade e o potencial que nós temos no Brasil de fazer ainda eólica onshore, né? Ainda vai demorar um tempo para que esses projetos offshore se materializem, né? Obviamente, são projetos que demandam muito planejamento, muito estudo, isso precisa ser, de alguma maneira, endereçado, né? Mas é a famosa história da jabuticaba, né? Se a gente não planta, nunca vai comer, né? E demoram 10, 15 anos para que a gente possa colher aí a primeira fruta, né? Mas tem que tomar atitude de fazer o plantio, né? Então, eu acho que a gente está nesse momento de começar a trabalhar e pensar como é que essa energia vai ser inserida no sistema no futuro, mas ainda está cedo para ter uma viabilidade assim, no curto prazo, né? Os custos de implantação desses projetos ainda são bem maiores do que os projetos onshore. Tá certo, Maurício. Muito obrigada pela sua entrevista, disponibilidade. Eu que agradeço, Ludmila. Um prazer estar aqui com vocês e sempre à disposição. Obrigada a você que nos acompanhou ao longo dessa entrevista. Até a próxima.